Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 12 de janeiro de 2016, terça-feira. Hoje foi um dia bem interessante no mercado, tem bastante coisa para falar. Mas antes da gente partir para essas análises, o Stormer tem um convite para vocês. Então vamos dar uma olhadinha e eu já volto. Olá amigos da Leandro Stormer, tudo bem? Bom, dia 21 de janeiro agora nós vamos estar recebendo aqui no escritório para algumas reuniões de trabalho o Celso Plácido. Aí nós então criamos uma oportunidade em que vocês poderão estar colocando perguntas para ele através do e-mail relacionamento@leandrostormer.com.br. Então vocês enviam um e-mail para lá com a pergunta que vocês querem fazer para ele e ele estará então respondendo esta pergunta. Bom, tudo bem Alexandre, mas quem é o Celso Plácido? O Celso Plácido é o analista-chefe da XP Investimentos. Então ele tem um olhar muito focado em todas as diferentes indústrias do mercado brasileiro, em todos os setores, e ele tem uma expertise muito grande na macroeconomia do nosso país. Então perguntar para ele o que vai estar interessante, o que é bom, o que não é bom, eu acho que é uma oportunidade ímpar que todos vocês têm. Então não percam essa oportunidade. Como nós podemos estar informando vocês? Nós vamos avisar vocês por e-mail qual vai ser a data de transmissão dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, dessa mesa redonda que será realizada com o Celso. Espero vê-los então vocês em breve. Tudo de bom, um forte abraço, até mais. Muito bem, Celso Plácido, baita analista, figurinha carimbada no Globo News, vai estar aqui então à disposição para responder dúvidas de vocês. É só enviar o seu questionamento, obviamente, sobre mercado, sobre investimentos, para o e-mail relacionamento@leandrostormer.com.br. A gente vai gravar uma entrevista onde ele vai responder essas perguntas, as mais interessantes, obviamente. Vamos então, sem mais delongas, às movimentações do nosso mercado. Ibovespa. Depois de ontem, do Ibovespa ter rompido essa zona de confluência, de projeções, a expectativa era por continuidade do movimento de queda. E eu havia marcado aqui um cluster, uma região de alvos dados pelo o alvo do retângulo rompido para baixo e por alguns fibos desse pivô de baixo e desse pivô de baixo, então tudo se concentrava mais ou menos por aqui. O mercado já se aproximou bastante desse ponto, pessoal. Do fechamento de hoje até mais ou menos aí o miolo dessa região, a gente tem aí menos de 2% para alcançar essa região. Então o mercado está se aproximando de lá. Então, mercado em forte queda. E dando uma analisada um pouco mais de calma, com um olhar um pouco mais afastado, eu me deparei com uma coisa bem importante. Vocês estão vendo essa linha aqui mais grossa? Pois bem, vou dar uma afastada nesse gráfico, pessoal. A gente vai ver, então, o índice. Vou dar uma limpada aqui. O índice vem num canal de baixa que iniciou no final de 2010. Tá? Traçando o LTB e fazendo aqui a linha de retorno desse canal, que já foi testada 2 vezes, de forma que essa linha é uma linha que apresenta uma solidez, ela já foi testada. Fazendo isso, a gente encontra isso aqui. Os preços, então, atingem essa linha de retorno, já com nível de afastamento em relação à média móvel de 21 períodos, levando em consideração a volatilidade, em patamares usualmente de reversão. Então a gente tem aqui o Leandro Stormer Volatility Index. Não há sinal de reversão ainda, o mercado pode cair um pouco mais, mas agora a gente tem que ficar muito atento para uma reversão aí, é um ponto bem interessante para se arriscar em posições de swing trade, talvez até em operações mais longas, as coisas fluírem bem. Tá? É possível sim, não há uma contradição entre esta linha e esse alvo, é possível que o mercado siga um pouco mais em queda para testar essa zona. É importante que vocês compreendam que essas linhas, essas regiões, quando são estruturas de prazo muito grande, elas indicam uma região, elas não são absolutamente precisas.
Tá? Se o mercado vir um pouco para baixo e depois repicar, é óbvio que a gente vai entender que essa linha aqui, na verdade, segurou os preços. Então o mercado pode vir um pouco abaixo desta linha, que isso não vai ser uma falha. Tá? E claro, se o mercado já amanhã abrir fortemente comprador, a gente abandona a ideia de que o mercado vai buscar essa região aqui. Tá? Então, de agora em diante, o índice oferecendo um sinal de reversão tecnicamente consistente, dá para acreditar e vale a pena a entrada. Provavelmente vai valer a pena a entrada. É claro que a gente vai ter que avaliar este sinal hipotético, né, para poder dar a palavra final. Okay? Então, índice num momento muito bom. E eu mencionei alguns pregões atrás que, apesar do índice estar caindo, isso não é ruim. Isso, para quem é trader, é ótimo, porque o mercado está direcional. Quando o mercado está direcional, fica fácil fazer trades, porque o mercado dá o sinal e vai embora. Então, hoje a gente teve mais um dia, está vendo uma sequência muito boa de operações, não só de swing trade, mas de day trade no LS Live. Né? Hoje foi praticamente tudo gain, foi um belo dia. Bom, dando uma olhada no gráfico do mini índice, tá? A gente percebe que mais um dia que não há superação da máxima prévia, então quem está vendido em swing trade continua carregando posição sem problema algum, só aumentando os seus ganhos. A gente falou sobre vendas a partir principalmente desse gap de fuga aqui. No intraday, tivemos uma abertura em gap de alta, o mercado tentou um primeiro movimento, frustrou, e mais na metade aqui do pregão, ali por volta da 1 e pouquinho da tarde, 1h30 da tarde, rompeu a linha d'água gerando sinal de venda e prosseguiu com um zigue-zague descendente que não tem cara de estar se encerrando agora. Tá? Então, tivemos aí um dia legal para operações no mini índice. No mercado americano, nós vimos o Dow Jones com uma cara de possível reversão se a máxima de ontem viesse a ser superada. A gente estava em cima da projeção do canal de baixa, essa máxima foi superada e a gente viu realmente aqui a entrada de pressão compradora. Não sei até onde vai. É bem possível que o mercado prossiga no movimento de queda para testar o fundo principal aqui. Mas no curtíssimo prazo há espaço para um repique. Tá? O S&P 500 futuro tinha um sinal não tão interessante, chegou a acionar, né, mas não conseguiu sustentar uma movimentação de preços acima da máxima de ontem. Então também vai marcando um fundo, mas aqui eu vejo mais chances desse movimento falhar e os preços virem testar esta zona aqui. No dólar, novo dia Search and Destroy, sem direção, onde o dólar no curtíssimo prazo vai desenvolvendo um movimento lateral, já tendo apoio da média móvel de 9, do topo anterior rompido. Isso aqui tem um caráter bem altista, venho dizendo logo a gente deve ver o dólar acelerar, provavelmente em busca do topo de setembro. Pelo menos é isso que eu esperaria em relação à tendência que está ocorrendo. Só que o gatilho para isso, o trigger para isso, vai vir através de um fechamento acima dessa consolidação. Para acreditar nesse movimento de alta, a gente tem que ter esse rompimento. Já tem aqui uma consolidação, é importante que a gente tenha um rompimento. Querendo ser um pouco mais cirúrgico nessa entrada, a gente pode, claro, acompanhar o dólar pelo intraday. Esse é um pouquinho mais rápido do que esperar o rompimento no gráfico diário. A gente tem claramente aqui este retângulo, né? A gente aguarda o rompimento para cima ou para baixo, e o dólar fez exatamente o que a gente imaginava desde aquele dia 5, né? Uma movimentação errática por alguns pregões dentro da amplitude do retângulo. A gente continua tendo. Olha o que foi o pregão de hoje. Superou máxima, perdeu mínima, superou máxima e já estava vendo perder mínima de novo. A gente é completamente Search and Destroy. Então fica um pouco ruim operar o dólar dentro dessa congestão. Vai ficar legal operar quando essa congestão for rompida. O juro firmou suporte no fundo do gap aqui de novembro. Tentou um repique, estava fluindo no repique, hoje sofreu uma pancadinha, que enfraqueceu, claro, esse cenário de repique, mas a operação continua válida, ainda uma expectativa de alta em busca aqui da média móvel de 21 períodos. E se isso não acontecer, deixa eu ver uma coisa aqui, o movimento de alta foi de 0,72% acima daquela máxima e a volatilidade aqui
Não cumpriu a volatilidade. O alvo da volatilidade seria 1,10%. Então faltou. Mas se o juro não conseguir subir e acabar realizando um fechamento abaixo da mínima do dia 7, isso vai ser um rompimento baixista completamente válido para ser operado, tá? Indicando uma queda daí em busca do fundo de novembro. Então esse cenário é possível. Indo para as ações, a Vale acelerou legal para baixo hoje. A gente tem uma queda de 8,33%. Então aquela operação por gap fuga vai fluindo extremamente bem. No intraday tivemos mais um dia possível de operação. A gente fez um day trade no rompimento dessa consolidação para baixo. Ainda teve um power breakout no finalzinho. Tá? Ela está bem esticada para baixo. Se a gente for olhar aqui, o índice de afastamento já alcança níveis bem significativos. Tá? Então, qualquer sinal de reversão na Vale, até mesmo no intraday, a gente deve ficar bem atento e avaliar bem a oportunidade, porque ela tende a ser boa, tanto a Vale 5 quanto a Vale 3. Tá? Em relação à Petrobras, foi um dos grandes destaques. A Petrobras caiu quase 10%, 9,2% no fechamento. Vocês lembram que a gente falou que a Petrobras vinha consolidando abaixo do fundo de setembro e tinha boas chances de dar uma acelerada nesse movimento. Isso aconteceu hoje também, gerando oportunidade de trade através de uma barra elefante. Foi outro day trade bacana. PTR3 também fez o mesmo movimento e com esse movimento de hoje, a Petrobras acabou rompendo esse fundo aqui de 7,65, o fundo de outubro. Não tem nenhum suporte significativo próximo para o papel cai no vazio. Ele já está um tanto sobrevendido, pode oferecer um repique, mas não está tão sobrevendido quanto a Vale, na minha leitura. Tem um pouquinho mais de espaço para cair. No setor de siderurgia, Gerdau perde nova mínima, deve prosseguir no movimento de queda, mas eu não vejo a Gerdau acelerando muito. Acho que ela vai perder um pouco a velocidade, mas vai continuar sendo pressionada para baixo. CSNA também sofreu pressão vendedora, a expectativa ainda é de queda para o fundo de agosto. Provavelmente essa queda a partir de agora deve ser um pouco mais sofrida, principalmente se o índice começar a repicar, né? Espero que esse sinal ocorra logo, de repique no índice. Os em Minas realmente não consegue repicar, vem andando de lado e está com cara de prosseguir nesse movimento de queda completamente. Os em 3 também já começa a entregar os pontos de novo. No setor de bancos, importante, o Bradesco teve mais um dia de queda, mas uma queda bem leve. Tá? O Bradesco demonstrou força hoje até. Na verdade, Itaú e Bradesco conseguiram se segurar bem. Né? A gente teve um rompimento de linha d'água em Bradesco, mas o papel não acelerou como esperado. A expectativa ainda é de baixa. Tá? Só digo o seguinte, que no caso do índice começar a repicar já a partir de amanhã, ou se cair um pouco mais os bancos segurarem de novo, Itaú e Bradesco segurarem de novo, quando o mercado começar a subir, esses papéis tendem a oferecer um bom repique. Tá? Itaú ontem começou a indicar o rompimento mais claro ali dos 25, só que o mercado ainda nos convenceu. Ele ainda está se segurando próximo dessa zona, e de qualquer forma a gente tem já uma distância bem razoável para a média móvel de 21 períodos. Né? Então se começar a entrar pressão compradora, a gente vê um fechamento superando essas máximas recentes aqui, é porque provavelmente Itaú vai acabar repicando em cima dessa zona. O rompimento ainda não ficou claro. Já Banco do Brasil era um cenário mais à la Petrobras, né? A gente até mencionou isso ontem, se eu não estou enganado. Então, rompeu o fundo de setembro e vinha consolidando abaixo. Aqui no dia 8 já começou a ficar um pouco mais claro, bastante tempo abaixo desse patamar. O mercado começou a entregar os pontos ontem e hoje novamente acelerou para baixo, fechando ali na mínima. Sambi 11 ainda se segura. Ainda se segura aqui nos 13,67, mas já tem aí um certo movimentozinho lateral que eu não gosto muito. Para a operação de swing trade já não está tão interessante, mas vale a pena acompanhar para o intraday. Se tiver um bom setup de day trade, a coisa pode fluir. Banrisul também vem andando de lado, mostrou de certa maneira força hoje, mas na minha leitura está só cumprindo um cenário de pullback. Tá?
em cima deste fundo rompido, talvez da média móvel de 9, e deve voltar a cair. Tá? Então, não é papel para pensar em compra. Se for para pensar em compra, Itaú, acho que em primeiro lugar, depois Bradesco e depois Symbiose. Tá? Outros ativos, que outros ativos a gente pode falar? Braskem. Braskem estava com uma cara de conseguir acelerar em busca do topo do final de dezembro, né? Mas hoje acabou fazendo um candle bem feio e ficou ruim o cenário. Então, estando comprado, eu já traria stop para baixo dessa mínima aqui. Tá? É interessante notar que no intraday eu estava condicionando um bom argumento para uma compra através do rompimento desse topo aqui, já alguns pregões, e hoje mais do que anteriormente, né? Porque a estrutura estava melhor definida. O mercado tentou o rompimento, não conseguiu, e agora está até ensinando o rompimento desse retângulo para baixo. Não ficou tão claro, mas se a gente for para baixo da linha d'água de hoje, ou seja, da mínima de hoje, e dessa sombra aqui, é bem possível que Braskem venha buscar esse fundo aqui embaixo. Então é bom encurtar o stop se fez a posição de swing trade. O cenário não está tão bom. CEMIG parece estar querendo marcar um fundo, entrou um bom volume hoje. No gráfico diário não me convence muito uma operação de compra de retorno à média, mas é o tipo de cenário que o intraday interessa, e que se a gente tiver, por exemplo, o rompimento dessa região aqui no intraday, um rompimento consistente, a gente provavelmente vai querer fazer uma operação de day trade, e de acordo com a evolução desse day trade, a gente pode até manter a posição para um repique no diário. Eletropaulo, eu venho mencionando, né, esse papel na tentativa do rompimento desse retângulo para baixo. O rompimento nunca fica muito claro. Eu mencionei já uma possível entrada na perda dessas mínimas aqui, idealmente se a gente tivesse algum setup no intraday. O setup no intraday não ficou tão claro, mas as mínimas foram perdidas e hoje o papel fecha mais claramente abaixo desse suporte, gerando então venda, mas com volume meio baixo. Tá? Então, poderia ter sido melhor. De qualquer forma, a expectativa por conta desse rompimento é de queda, provavelmente vindo buscar a faixa aqui entre 6,70 e 6,55. Fibria. Tá? Fibria está insinuando que está segurando nessa zona de referência por volta dos 45,50. Até é possível pensar num trade de retorno à média, mas não me parece tão afastado da média móvel de 21 períodos. Então, novamente, é um cenário para olhar mais no intraday. Klabin também sugere um cenário de retorno à média. Aqui está melhor o cenário, porque a gente está mais distante da média móvel de 21 períodos. Reparem, inclusive, aqui no índice de afastamento, como foi acima dos 30. E bateu num fundo, suporte conhecido, que esse fundo de agosto. Então, Klabin tem mais chances, ou melhor, está melhor posicionada para um repique. E é um papel que a gente pode também acompanhar pelo intraday, a gente já consegue vislumbrar uma zona de resistência por volta dos 20. Idealmente, se o mercado caísse um pouquinho, depois rompesse, seria o melhor cenário, olha como as bandas são estreitas. Ou uma abertura em gap de baixo, seguido do rompimento dos 20 para cima, rompimento da linha d'água. Esse seria um cenário ótimo para operar Klabin. Os B5 são todos os papéis do mesmo setor, acho que é o que está pior posicionado, o que está menos afastado da média móvel de 21 períodos, mas também insinua aqui a possibilidade de algum repique, mas é o que tem o menor potencial em termos de gráfico diário no ponto de vista, mas também tem um cenário razoavelmente interessante no intraday para um rompimento aqui desses 16,85. Então, aparentemente amanhã o LS Live vai ser interessante. HGTX, lembra que nós vimos o rompimento desse retângulo para baixo aqui no dia 4, o trade alcançou seu alvo e a projeção do retângulo em 13,47, até tentou uma subida, não conseguiu passar da média móvel de 200 e agora a gente tem o rompimento dessas mínimas. Então é quase um maço bandeira, teve um bom volume e sugere continuidade do movimento de queda. Próximo alvo de suporte seria a faixa ali próxima a 11,70, 11,65. Então outro papel para a gente monitorar de perto amanhã, próximo da abertura. Hipermarcas, nós mencionamos sobre hipermarcas ontem, estava querendo marcar fundo, firmar um fundo em cima do suporte do gap aqui de novembro.
O papel subiu bem hoje, superando a máxima do doji de ontem. E eu vinha mencionar também uma questão de LTB, né? A LTB que existe aqui no papel, essa LTB terciária, foi rompida pelo candle de hoje, tem um bom volume. Então a gente poderia trabalhar a superação na máxima de hoje como argumento de entrada, para quem já não quis entrar na superação dessa máxima aqui. Mas a verdade é que a situação da média móvel de 20 períodos não é das melhores, né? O ideal seria a média ter sido rompida por esse candle e a entrada pela superação na máxima já estar acima, então, da média móvel. Então é um cenário razoável. Merece atenção, merece atenção. Itaúsa. Se Itaú ainda está se segurando, Itaúsa está entregando os pontos com uma facilidade um pouco maior, né? O papel que eu venho mencionando que entre os dois, que tem uma enorme correlação, tem melhor potencial para uma queda. Então isso aqui parecia ser para mim um processo de pullback, do rompimento de suporte, e logo a gente deveria ver o rompimento, a finalização desse processo de pullback. Hoje a gente tem o rompimento dessa consolidação para baixo, dica queda. Isso aqui também pode ser lido como um maço bandeira. A gente tem um cenário de venda em PSSA3. Perdão, Itaúsa. PSSA3 é o próximo papel. Mas agora que eu fiz essa confusão, me atirei para uma outra coisa que eu esqueci de mencionar com vocês anteriormente. Tá? Então daqui a pouco a gente vem olhar PSSA3. Vamos voltar aqui para o gráfico do índice Bovespa. Tá? Reparem que o índice Bovespa está em cima de uma linha de retorno, num canal de baixa primária, mas por ser uma estrutura primária, o mercado pode ultrapassá-la um pouco sem com isso gerar qualquer prejuízo para a qualidade dessa linha de retorno. Agora, tem uma outra coisa. O IBXX, que é o código no Profit Chart para o IBRX 100. Reparem, esse também é um índice muito parecido com o índice Bovespa. Reparem aonde nós estamos. Tá? O nosso mercado, esse gráfico, está muito próximo de alcançar o ponto crítico, tá? Que vem a ser o fundo de 2011. Opa. Por que a linha sumiu? Está aqui. Ó. Então falta muito pouco, só mais um pouquinho de queda a gente esbarraria, menos de 1% de queda a gente já esbarraria com o ponto crítico de suporte desse gráfico. Então, se isso acontecer, se a gente tiver esse teste amanhã, este gráfico alcança um alvo importante, o Ibovespa também alcança um alvo importante. É raro ver isso. Legal. Então isso reforça a expectativa de que nós devemos estar muito próximos de uma reversão significativa. Agora sim a gente pode olhar para PSSA3. PSSA3 também já alcançou um bom nível no índice de afastamento, atingiu o fundo de 2015, bem na mínima, e faz um arame com bastante volume. Então a superação da máxima de hoje é um bom argumento para entrada e também tem um gráfico bem convidativo no intraday. Tá? Então PSSA3 parece uma das melhores alternativas do pregão de hoje para um trade de retorno à média. A PSSA3. QGEP, que deu uma paulada ontem, rompeu um fundo histórico aqui em 5,34, já com um certo nível de afastamento da média móvel de 20 períodos. Hoje sinaliza a possibilidade de retornar a essa linha, né, fazendo aqui um pullback e gerando mais para frente provavelmente uma oportunidade de venda por correção. Mas não é o ponto, não buscaria aí uma operação de swing trade. Eu focaria mais no intraday amanhã. Rapt 4. Pessoal, atenção para Rapt 4. O papel virou uma tosqueira, tá 1,99. Não, 1,99 é a banda de Bollinger, eu vi esse 1,99 aqui, pensei que estava exatamente 1,99. Tá 2,10. Olha a queda desse ativo. Esse papel faz um martelo com bastante volume, okay? Com bastante amplitude e com o índice de afastamento também bem significativo. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou botar no semanal e eu vou ajustar por dividendos. Não é algo que eu faça sempre. E por splits e implits. E olha o que nós temos. Randon está testando o fundo de 2009, dentro do que parece ser um grande retângulo. A gente tinha esse retângulo inicialmente, né? A gente buscou operações aqui, depois Randon rompeu e veio buscar esse fundo primário. E agora está dando um sinal forte de reversão
no gráfico diário. Então esta também é uma compra importante de swing trade a ser confirmada pela superação da máxima, assim como o PSS A3. E para fechar, TAI-11 está numa tendência de baixa, tendo a média móvel de 20 períodos como resistência. A gente teve um pequeno repique, o mercado testou a média e fez uma bonita estrela cadente com um bom volume. Então a perda da mínima desse candle aqui abre espaço para vendas a favor da tendência em busca do fundo anterior em 15,40. Eu encerro por aqui, peço desculpas pelo vídeo mais longo de hoje, mas foi um pregão bem importante e temos sinais bem interessantes no mercado, né? Então eu precisava desse tempo. Agradeço a audiência de vocês, até amanhã.